Vamos corrigir. Algum aluno para ler a questão que era para vocês responderem? Eu posso ler? Pode. Eu posso ler, Não, só um. Quem pediu primeiro foi a Amanda. Foi a Amanda que está com a Aline. A Amanda lê a questão e a Ingrid comenta a primeira resposta. Diga lá, Amanda. Explique a importância da lei para o convívio em sociedade. Explique a importância da lei para o convívio em sociedade. Ingrid, o que você respondeu? Eu botei para não ficar uma bagunça e desorganizado. Para não ficar uma bagunça e desorganizado, certo? Outra pessoa que fez o exercício para responder a questão. Eu Diga. fiz, eu procurei lá na internet. Certo, pode dizer. Eu fiz uma parte aqui que é a lei como normal, jurídica, regularmente aprovada pelos representantes do povo, exerce do papel fundamental da reger a sociedade e o Estado seguindo a democracia. Reger a sociedade é a mesma coisa que organizar a sociedade, né? Reger é dar ali a diretriz, que é a direção, né? Então, quando fala reger a sociedade, significa justamente o que foi a resposta, ainda há pouco eu acho que da Ingrid, né? Que é organizar a sociedade, né? Deixar as coisas mais organizadas, não deixar bagunçadas. Pensa, lembra que vocês falaram sobre a sala de aula? Ah, tio, quando a gente está na sala de aula, que o professor tá todo mundo ali, tranquilinho, sentadinho, o professor sai, pronto, vira uma bagunça, né? Porque o professor ali representa uma autoridade, né? Alguém que está ali para organizar as coisas, para reger as coisas, né? Tanto é que se a sala tiver uma bagunça e for lá alguém da direção, da coordenação, e a bagunça estiver acontecendo com o professor dentro de sala, nós somos chamados a atenção, né? Ô, professor, como é que o senhor está dentro de sala e deixa ficar essa desordem toda aí, né? Aluno gritando, aluno batendo no outro, aluno correndo dentro de sala, né? Então nós somos chamados a atenção primeiro que vocês, porque a gente dentro de sala, a gente era para estar organizando as coisas. Então as leis servem para isso, né? Lembra que nós falamos na última aula também? Mesmo existindo as leis, a gente vive uma sociedade perfeita? Não. E por que a gente não vive uma sociedade perfeita? Sempre tem alguém que desobedece às leis. Porque sempre tem alguém que desobedece às leis. Vocês já imaginaram, olha só, pensa um pouco, vocês já imaginaram se todos obedecessem às normas e às leis? Imagina um país onde ninguém morreria assassinado. Onde ninguém seria assaltado. Onde você pudesse, por exemplo, sentar na porta da sua casa com seus amigos, colocar sua cadeira lá, esquecer sua bicicleta lá na frente da sua casa, ir embora e no outro dia ia continuar lá as coisas. Porque ninguém ia mexer. Parece ser um paraíso, né, gente? Um mundo perfeito. Um mundo praticamente perfeito. No máximo, nós morreríamos de, talvez, um acidente, provocado muitas vezes por nós mesmos, ou de velhice. Mas ninguém teria a vida interrompida. Não ia passar só coisa tipo de bandido, esses negócios. Isso, né? Então pensa, se a nossa sociedade ela está do jeito que está, não é porque não existem regras, não existem leis. É porque as leis existem, mas muitas pessoas não obedecem às leis. Respeitam. Não respeitam. E nem sempre, gente, tem leis que a gente não obedece que são mais simples. Por exemplo, quem mora aqui no conjunto sabe que ali na feira tem um semáforo, né? Tem um sinal de trânsito.
A lei diz que se o sinal tiver vermelho, nós temos que parar. Se nós estamos num carro. Um dia eu tava no carro com a mamãe. Sim. Eu vi o motorista, ele passando sinal vermelho. Isso, acontece muito, né? Como eu disse, até aqui no conjunto, né? Deixa eu falar. Oi, diga Uma aí. vez eu fui... É pra aula, né? Antes de acontecer a pandemia, aí... eu ia com o meu avô, mamãe ia junto. Então eu sentava na frente e ela atrás. Então ele passou o sinal vermelho, eu tava brigando com ele, né? Por isso aí passou um caminhão, daí ele passou direto. Aí a gente quase ia ser atropelado e continuei brigando com ele. Pois é, né? Porque não dá. Pera aí rapidinho, Kalel, eu já vou te dar a palavra. Não dá pra gente vacilar assim, que pode custar a nossa vida, né? É por isso que existem as normas, as regras, né? Para que todos obedeçam e assim ninguém morra, por exemplo, de um acidente no trânsito, né? Lembra, se todo mundo respeitasse as normas, sinal vermelhinho, a gente para, espera a nossa vez de passar, iríamos evitar muitas batidas que acontecem no trânsito. Viram aí o BRT? Alguns chamam de BRT da morte, né? Pelo tanto de gente que já morreu em acidente no BRT. Mas a maioria dos acidentes que já aconteceram no BRT, gente, foram por imprudência. Imprudência das pessoas. As pessoas com pressa atravessam o BRT, não olham se vem ônibus, não olham o que tem na frente. O pessoal diz, olha, não é para andar de bicicleta no BRT, não é para andar de moto no BRT. A coisa que você mais vê é o pessoal lá dentro do BRT de bicicleta. E muitas vezes nem observam o ônibus se aproximando. Então as pessoas deixam de respeitar as normas e isso pode causar acidentes mortais. O Kalel ia falar, depois fala a Amanda. Ô tio, meu primo teve uma pergunta interessante. Por que as pessoas querem ser ladrões, sendo que se ser ladrão, vão lá pro diabo? Vocês já sabem que é coisa feia. Mas aí muitas dessas pessoas nem acreditam nisso, né, gente? Vou dar um exemplo para vocês. O camarada é ladrão, por exemplo, né? E lá acontece uma coisa, ele morre. Geralmente ladrão também tem rede social, né? Tem Facebook, tem essas coisas. Acontece uma coisa lá, ele morre. Estava assaltando alguém, apareceu a polícia, atirou, ele morreu. Se você entrar no Facebook dele, vai ter um monte de gente que vai com paz, irmão. Ai, meu amigo, que o Senhor te receba. Ah, tá num lugar melhor uma hora dessa, né? Aí tu pensa assim, caramba, mas era um ladrão, tava roubando. E como é que as pessoas acham que vai pro céu ainda, né? Porque são as pessoas que gostavam daquela pessoa, né? Pessoas da família, pessoas que eram amigos daquela pessoa. Então, muitos deles usam drogas, muitos deles não acreditam na ideia de céu e de inferno. Alguns acreditam, inclusive, que... Alguns são religiosos até, né? Tem bandido que leva crucifixo no peito e tal, que pede proteção. Uma história que eu vi, que Diga. Era assim, o ladrão ia assaltar uma igreja, né, pra matar o padre. Aí ele sentou lá na frente pra esperar o momento certo. Só que, quando ele foi, ele ficou cego. Do nada mesmo, do nada. Ele ia matar o padre, só que ele ficou cego do nada. Já vi esse vídeo. Aí ele foi empurrado por uma força grandona. Aí só que ele foi empurrado e caiu no chão. Ele não conseguiu matar o padre. Morreu. Não, Ele só foi empurrado. só pegou uma tremenda de uma lição, né? Ele ficou cego. Pois é, são várias histórias assim, né? Tinha uma música antes, que a música era assim, era inclusive um funk que foi tema de um filme brasileiro chamado Tropa de Elite. Vocês não devem saber que filme é esse, até porque é um filme um pouco pesado para a idade de vocês. Pois é, né? E aí, para
Pra quem já assistiu, eu não estou indicando, estou falando que pra idade de vocês o filme é pesado, tá? Mas pra quem assistiu aí, no início do filme é um baile funk, né? E aí vários traficantes armados e tudo mais. E a letra da música começava dizendo lá que o morro do Dendê era ruim de invadir, né? E aí o cara ia falando e tal, várias coisas dos traficantes, e no final dava um gritão assim, fé em Deus! Já ouviram essa música? E aí você fica meio... Não vou falar qual filme, senão tu vai procurar e eu não estou indicando o filme. Depois tu vai assistir o filme pedado, né? Isso mesmo, fé em Deus, DJ. Aí começa a batida do funk lá, né? Aí você fica, como assim? Os caras são traficantes e tudo mais, e vem com essa ideia de fé em Deus, né? Na verdade, eles têm uma visão totalmente torta do que é ser cristão, né? Do que é seguir a Deus e tudo mais. Porque se eles tivessem a visão... O nome do filme logo no início. Oi? Eu falou o nome do filme logo no início. Não, eu falei, mas eu disse desde o início que eu não estou indicando vocês assistirem, a não ser quando vocês tiverem idade para isso, tá? Falei o nome do filme só porque algumas pessoas disseram que já tinham assistido, mas não é para vocês irem atrás de assistir. Tá? Tropa de Elite, já vi tudo. Ah, tá. Quem já viu, quem o pai e a mãe deixou, tudo bem. Eu tô dizendo que eu não estou indicando. Então não vai chegar pro teu pai e tua mãe, olha, o tio mandou assistir esse filme, vou assistir aqui. Quando vê começa a sair tiro, começa a sair morte, aí vão dizer, nossa, que professor doido, né? Então eu não estou indicando. Quem já assistiu, assistiu. Né? Quem não assistiu, continue sem assistir. Tá? Então é isso que acontece. Então, basicamente, a gente está aqui. Ah, eu quero outra pessoa. Tivemos várias pessoas. Mais alguém aí que botou uma resposta aí. Olha aí. Eu. Diga. Para perceber a importância, é só imaginar a sociedade sem lei. Não, com certeza. Foi o que nós falamos ainda há pouco, né? Mas se tendo as leis, muitas pessoas já não obedecem, imagina não tendo as leis, né? E como eu disse para vocês, tá, gente? Muitas vezes a gente pensa que os transgressores da lei são só os ladrões, os bandidos, os traficantes, os assassinos, e nem sempre. Muitas vezes nós mesmos transgredimos leis. Muitas vezes não causam mal, mas a gente está transgredindo, a gente está sendo um fora da lei. Quando a gente decide, como eu falei ainda há pouco, atravessar um semáforo, olha o pessoal aí, dá um tempo aí no bate-papo aí, presta atenção na aula. Quando a gente decide atravessar um semáforo que está vermelho pra gente, a gente não está transgredindo uma lei? Tá. Com certeza. Né? Quando eu ia para a escola, que eu pegava um apontador emprestado do colega e de propósito eu deixava de devolver, imaginando que ele fosse esquecer, eu não estava transgredindo uma lei, uma norma? Estava. Então muitas vezes, né, quando o papai e a mamãe saem para ir em alguma coisa, aqueles que gostam de tomar alguma coisa alcoólica e voltam para casa dirigindo, não estão transgredindo uma lei? Estão. Sim. Então muitas vezes as pessoas são pessoas boas, né? São pessoas que não causam mal a outras pessoas, mas também transgridem algumas leis. Entendeu? No cenário que eu falei ainda há pouco para vocês, do mundo perfeito, todos obedeceríamos todas as leis. As leis. Não só não matar, não roubar, mas também não atravessar fora da faixa. Né? Respeitar o sinal vermelho. Um dia eu vi uma pessoa atravessando a rua fora da faixa. Quase que ela foi atropelada. Também acontece. Agora eu quero que vocês deem outros exemplos, fora os exemplos que eu falei aqui, sobre essas transgressões que aparentemente pra gente, a gente não dá muita importância quando vê alguém transgredindo ou quando a gente mesmo vai lá e transgride. Feminicídio. Eu sei, uma feminicídio. Não, feminicídio é grave, né? Não dá pra gente... Ah, não, tá, eu vou fazer vou causar um feminicídio aqui, mas... Não dá, né?
Feminicídio vai para a parte do assassinato, é uma coisa mais grave. Eu estou falando daqueles atos que muitas vezes a gente faz, deixa de respeitar leis, porque é no tipo, jogar lixo no chão é uma, né? Pichar as paredes, deixar os locais sujos, né? É uma forma também. Roubar também. Né? Espero que vocês não pensem, eu vou roubar só hoje. Estou falando coisas leves. Coisas que muitas vezes a gente transgride, mas não liga muito. Quebrar coisas, né? Quebrar o banco de uma praça que a gente visita, né? O que mais? Eu tô sem ideia. Tipo, agora eu já falei tudo. Quebrar o banco dos ônibus. Quebrar banco de ônibus. Escrever bobagem em banco de ônibus, né? Pinchar. Você acha que o banco do ônibus não, o ônibus em si, a gente pode chamar de espaço coletivo? Não. O que é que vocês acham? Pode ou não pode? Não pode. Pode, gente. O ônibus é um espaço coletivo também. Claro. Certo? Você vai. Não são várias pessoas que utilizam aquele espaço dentro do ônibus? Alguns descem, outros sobem, tem aquele rodízio. Então, os ônibus, nós também devemos utilizar os ônibus pensando que outras pessoas também vão utilizar. Então, por isso que é errado a gente jogar lixo por dentro do ônibus. Então eu vou jogar na rua. Não, veja se tem uma lixeira. Se não tiver uma lixeira, coloque no seu bolso. Jogue em casa quando chegar. Então, quando você olha pro chão do ônibus, você acha muito lixo no chão. Isso, as pessoas jogam lixo no chão do ônibus. As pessoas sujam, pincham, riscam nos bancos dos ônibus, quebram. O que significa eu quebrar um banco de ônibus? Significa que em algum momento eu posso querer utilizar aquele ônibus e não vai ter lugar para eu sentar porque eu quebrei o banco. Outras pessoas vão querer utilizar e não vão poder sentar também. Então nós precisamos, assim como a gente que não quebraram, vão ter que ficar em pé por causa da pessoa que quebrou. Justamente. Então, assim como nós conversamos na última aula que é preciso cuidar do espaço coletivo das praças, das praias, da escola, os ônibus também são espaços coletivos. E quem precisa utilizar ônibus, já é ruim ter que precisar do ônibus, né? Principalmente em momentos que ele está lotado. Né? Ninguém gosta de pegar um ônibus lotado quando está chovendo, que todo mundo fecha a janela. Né? Drogas, né? Sim, vender drogas também é uma lei que não pode. Gente, eu vou falar uma norma para vocês que é muito simples, mas que hoje todos nós vemos as pessoas descumprindo. Nem sempre o que são normas, né? Todas as nossas leis, as nossas regras, elas partem de uma coisa que nós chamamos de ética. O que seria a ética? Ética é o nome que nós damos, gente, para as coisas que a nossa sociedade considera correta em relação a outra pessoa. Quando eu bato em alguém, eu não estou sendo ético com aquela pessoa, porque pela norma de convivência, eu não posso fazer aquilo. Quando eu engano uma pessoa, quando eu roubo uma pessoa, eu não estou sendo ético. Então, ser ético é você saber que existem normas que nem sempre são leis, mas que são normas de um bom convívio. Entenderam? Por exemplo, não existe uma lei que diz que é proibido eu pular para o quintal do vizinho e roubar as mangas que dão na árvore do quintal dele. Existe uma lei que diz que é proibido fazer isso? Não. Não. Mas o meu senso ético sabe que isso é errado. Não sabe? Sim ou não? Sabe. Sim. O correto era o quê? Pedir, ô vizinho, o senhor permite eu entrar no seu quintal que eu queria pegar umas mangas? Esse é o correto. Eu pedi. Então não existe lei para isso, mas existe uma norma de boa convivência. Né? Eu vou fazer uma festa em casa e vou botar o volume alto durante o dia. Mas eu sei que meu vizinho tem um bebê pequeno. Tá correto isso? Não. Não. Então, pela norma de boa convivência, eu vou botar o volume mais baixo
vou fazer a minha festa e meu vizinho vai ficar tranquilo na casa dele. Assim a gente convive, ninguém briga com ninguém, ninguém tem motivo para discutir com ninguém. Então essas são as normas de boa convivência. Então olha só, uma norma que todo mundo fala e que muitos deixam de cumprir, né? Que é justamente a utilização das... Duvido vocês falarem aí. O que é que a gente usa hoje? Incomoda bastante, mas é preciso utilizar. As máscaras, né, gente? É incômodo para todo mundo. Ninguém gosta, tá, gente? Ninguém pensa assim, hoje eu vou sair, cadê minha máscara? Eu vou botar minha máscara e eu vou ficar super feliz de máscara. Ninguém. É incômodo para todo mundo. Porém, para boa saúde das pessoas, hoje, no cenário que nós estamos, é necessário usar. Mas o que é que vocês veem por aí pela rua? Todo mundo usando, não é isso que a gente observa? Sim. Não. Claro que não, gente. Aonde que tu tá vivendo, Caleb? Aonde eu vivo, eu saio para ir na feira e aparece um monte de gente sem máscara. Aonde eu vivo, tem pessoas que se a gente pedir para colocar máscara, vão querer bater na gente. Pior. Olha, pior. Tem pessoas não usando máscara. Tem muitas pessoas que não usam máscara. Ou seja, é uma norma tão simples de utilizar. Que malefício vai me trazer usar a máscara? Vai me trazer algum malefício? Não. A ideia é que usando a máscara eu deixo de transmitir o vírus e me protejo contra o vírus. Então ela só vai trazer benefício. É incômoda, mas ela vai trazer benefício. Então é uma norma simples de a gente cumprir? Sim ou não? Sim ou não? Cadê o resto da galera? Sim, é uma norma simples. É só usar máscara quando a gente for sair. É simples de fazer. Só que muitas pessoas deixam de cumprir porque não estão nem aí para a sua saúde e não estão nem aí para a saúde dos outros também. Aí fica complicado. Tem uma vez que vez que eu fui com minha família, minha tia e minha prima, a gente foi lá. Acho que tipo 90% do circo tava sem máscara. 90%. Pois é, aí é complicado, né? Porque a gente percebe algumas pessoas se preocupando. Né? Seria melhor fazer um cinema em casa também. Mas eu sei, é porque quando liberaram o cinema, ficou aquela onda de respeitar o espaço, né? Primeiro não podia nem se alimentar lá dentro e tal. Então isso é só para vocês observarem, gente, como tem normas que são simples, mas mesmo assim tem muitas pessoas que não obedecem. Olha, alguém botou aí a Aline Ellen, não sei se é o nome dela ou é da mãe, botou assim, ó. Tio, a minha mãe, quando a gente estava no ônibus, tinha uma mulher grávida em pé e a mamãe deu o lugar dela para a grávida sentar. Muito bem, essa é uma das normas, né? Que os mais novos cedam lugar para as grávidas, para os idosos e para alguma pessoa que tenha deficiência. O que a gente percebe nos ônibus é que muitas pessoas jovens, quando entra alguém que precisa dar o lugar, o que é que eles fazem? Fingem que estão dormindo, né? O camarada está acordadinho aqui. Ele viu um senhorzinho entrar no ônibus, fecha o olho e vira para o lado, né? Tô dormindo. E aí não cede o lugar. Que é outra coisa simples de fazer também, né? Uma norma ética aí simples de fazer. Porque, gente, nos ônibus, eles colocam lá aquela plaquinha de lugar preferencial. Mas vocês sabiam que, na verdade, todos os lugares do ônibus são preferenciais? Vocês sabiam disso? Não. Pois são, gente. Eles põem naqueles bancos da frente, né? Para ali ser mais fácil para essas pessoas estarem sentando. Mas todos os bancos do ônibus são preferenciais. Então, se um senhorzinho ou uma grávida passa da borboleta e quer sentar em algum lugar daqueles, ele tem direito, porque é preferencial para ele, para a pessoa de idade, para os idosos. Assim como para os outros também. Mas você dificilmente vai ver, por exemplo, uma grávida passando pela borboleta, porque a barriga, né, meio que dificulta ela passar ali. Então ela vai sentar ali pela frente mesmo. Tá? Mas saibam, todos os bancos do ônibus são bancos preferenciais. Certo? Galerinha, alguma dúvida sobre o que nós conversamos hoje aqui, sobre o que é ética, sobre leis, sobre normas?
Alguma dúvida sobre a... Eu sei, Calel, que já é 11h29. Já tô encerrando, tio. Calel tá doido para ir almoçar. Gente, não tendo mais dúvidas, nessa aula não vou passar exercício para vocês. Vamos passar na próxima, na sexta-feira. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço aqueles que fizeram o exercício. Para os que não fizeram, não esqueçam que tudo eu estou anotando, tá? Quem está entregando exercício já está ganhando ponto. Quem não está entregando está deixando de pontuar, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Podem ir saindo já. Tchau. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau. Tchau. Sayonara. Sayonara.